Boa tarde, computadores segunda geração, alunos Adila Oliveira, Rodrigo Pereira e Vanilson Paixão Cerqueira. A segunda geração de computadores representa um período crucial na história da computação, que abrangeu aproximadamente a década de 1950 até meados da década de 1960. Durante esse período, ocorreram avanços significativos na tecnologia de computadores, marcando uma transição importante em relação à primeira geração de máquinas. Os computadores da segunda geração foram caracterizados por mudanças fundamentais em sua arquitetura que tiveram um impacto profundo no desempenho e tamanho da confiabilidade dessas máquinas. Vai demorar aí? Uma das mudanças mais notáveis da segunda geração foi a substituição das válvulas a vácuo, usadas na primeira geração, por transitores. Os transitores eram dispositivos semicondutores muito menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis em comparação com as válvulas a vácuo. Essa mudança reduziu significativamente o tamanho dos computadores e tornou mais acessíveis em termos de custo e manutenção. Tamanho e peso. As válvulas a vácuo são dispositivos relativamente grandes, pesados e volumosos. Elas consistem em um bulbo de vidro com componentes internos. Eficiência energética. As válvulas a vácuo geram calor significativo durante a operação e consomem uma quantidade considerável de energia. Confiabilidade. As válvulas a vácuo são mais propensas a falhas e têm uma vida útil mais curta. Elas precisam de manutenção frequente. Velocidade de comutação. As válvulas a vácuo têm uma velocidade de comutação mais lenta, o que as torna menos adequadas para aplicações de alta frequência. Aplicações. As válvulas a vácuo eram usadas em sistemas de comunicações de longa distância, amplificadores de áudio e primeiros computadores, mas foram gradualmente substituídas por transitores. Resistência a choques e vibrações. As válvulas a vácuo são sensíveis a choques de vibração e podem ser danificadas facilmente. Vai demorar a terminar aí? Tamanho e peso. Os transitores são exatamente pequenos e leves, em comparação com as válvulas a vácuo. Eles são feitos de materiais semicondutores e podem ser integrados em circuito de chips. Eficiência energética. Os transitores são exatamente eficientes em termos de energia, pois consomem menos energia e produzem muito menos calor durante a operação. Confiabilidade. Os transitores são muito mais confiáveis e duráveis, com uma vida útil significativamente mais longa. Eles não requerem manutenção regular. Velocidade de comutação. Os transitores são muito mais rápidos em termos de comutação, tomando os ideais para circuitos de alta frequência. Aplicações. Os transitores são amplamente utilizados em praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos, desde telefones celulares
até computadores e eletrônicos de consumo. Resistência, resistência a choques e vibrações. Os transistores são mais resistentes a choques e vibrações, o que os torna mais adequados para aplicações móveis. Vai demorar aí? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os cientistas responsáveis pelo projeto de desenvolvimento dos transistores. É isso? Isso, exatamente. Vamos começar com William Shockley, que foi um físico americano que fez contribuições significativas para a eletrônica e a física dos semicondutores. Ele é mais conhecido por ser um dos co-inventores do transistor de junção bipolar, em 1947, juntamente com John Bardeen e Walter Brattain, enquanto trabalhava na Bell Labs. Ele também recebeu um prêmio Nobel por suas contribuições ao desenvolvimento do transistor, junto com o William e o Walter, era Walter? Walter Brattain e também o John Bardeen. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os parceiros que trabalharam junto com eles. Que foi o John Bardeen, que também foi um físico teórico americano. Ele trabalhou mais com a parte da física para a matéria condensada. Ele foi fundamental na compreensão dos processos físicos envolvidos na condução elétrica em semicondutores. Bardeen teve uma carreira acadêmica distinta e fez contribuições importantes em vários campos da física. E, por fim, o Walter Brattain. Só um instantinho. Não está mostrando para mim um slide. Você tirou... E o Ivan não está nem aqui, na verdade, eu acho. Ixi, ele saiu da chamada? Será que ele caiu? Acho que sim. Deixa eu botar aqui rapidão. Aí você continua. Não precisa parar aqui. Okay. Aí pode continuar. Certo. Vamos falar sobre o Walter Brattain agora. Ele também foi um físico experimental, junto com Bardeen e Shockley, e conseguiu construir o primeiro transistor de junção bipolar em 1947. Ele foi responsável pela montagem prática do dispositivo e pela demonstração do seu funcionamento. Brattain também recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1956, juntamente com Bardeen e Shockley, pelo desenvolvimento do transistor. Certo. O trabalho pioneiro desses três cientistas na invenção do transistor teve um impacto transformador na eletrônica e na tecnologia da informação. O transistor permitiu a criação de dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais eficientes, o que, por sua vez, impulsionou o desenvolvimento dos computadores da segunda geração e teve impacto duradouro em muitos aspectos de nossa vida cotidiana. Pode passar o slide. Certo, agora vamos falar um pouquinho da composição física dos computadores. Os transistores, como já temos falado bastante nessa apresentação, eles são muito menores, mais confiáveis e eficientes em termos de energia do que as válvulas, o que permitiu a criação de computadores mais compactos e menos propensos a superaquecimento. Os circuitos integrados, eles começaram a ser desenvolvidos durante a segunda geração de computadores. Eles permitiam a integração de múltiplos transistores e outros componentes em um único chip de silício, tornando os computadores ainda menores e mais eficientes. As memórias de núcleo magnético, que usavam pequenos anéis magnéticos para armazenar dados, tornou uma característica comum nos computadores da segunda geração. Era mais rápida e mais confiável do que o sistema de fita ou tambo magnético da primeira geração. Inclusive, se eu não me engano... não, deixa quieto, eu ia trazer informação inútil aqui. Armazenamento em fita magnética. Os computadores da segunda geração frequentemente usavam fitas magnéticas para armazenar dados de maneira mais eficiente do que o sistema de cartões perfurados da primeira geração. Os punch cards eram os cartões perfurados, eles ainda eram usados para a entrada de dados em alguns sistemas, mas eram gradualmente substituídos por terminais de vídeo e dispositivos de entrada mais avançados. E as CPUs, que são as unidades de processamento central, eram mais rápidos e eficientes do que os da primeira geração devido ao uso de transistores e circuitos integrados. O resfriamento, ainda é necessário bastante resfriamento porque os computadores eles são muito grandes. Porém, é uma escala menor, já que os componentes que são utilizados, que são os transistores, eles são mais eficientes. Tamanho e portabilidade.
Os computadores de segunda geração eram, em média, menores e mais portáteis do que seus predecessores de primeira geração, embora não se assemelhassem aos computadores de hoje. Era uma melhoria significativa em termos de tamanho e peso. No geral, a segunda geração representou um avanço notável em relação à primeira em termos de tamanho, eficiência e contabilidade de hardware. Essas tecnologias pavimentaram o caminho pela evolução contínua da tecnologia de computação. Pode passar de slide. Agora vamos falar um pouquinho da faixa de preço desses computadores. O IBM 1401 ele foi lançado em 1959. Ele era um computador amplamente utilizado em aplicações comerciais, e seu preço variava em cerca de 250 mil, $2.500 a $4.000 por mês. Sim, era uma configuração de aluguel. Engraçado, antigamente se alugava o computador. Vamos lá. Univac 1107, introduzido em 1962. O Univac era um computador de médio porte. Seu preço variava de 750 mil a 1,5 milhão, dependendo das opções de configuração. O DEC PDP-1, a Digital Equipment Corporation, DEC, lançou o PDP-1 em 59. Esse foi um dos primeiros mini computadores da segunda geração, e o preço inicial era de cerca de $120 mil. E também temos os mainframes de segunda geração, como o IBM System 360. Eles eram caros, com preços que podiam variar de centenas de milhares a milhões de dólares. Dependendo da configuração, eles eram principalmente utilizados por grandes empresas e instituições governamentais. É isso. Pode passar de slide. Passei, foi? Os computadores dessa segunda geração foram inicialmente desenvolvidos para serem utilizados como mecanismo de controle em usinas nuclear. Um modelo similar pode ser visto no desenho Os Simpsons. Os mini computadores, a segunda geração viu o surgimento de mini computadores, que eram menores e mais acessíveis em comparação aos mainframes. Esses sistemas eram utilizados principalmente em sistemas acadêmicos, ou ambientes acadêmicos e corporativos de médio porte. Exemplos de minicomputadores da segunda geração incluem o PDP-1 e o IBM 1620. Os mainframes ainda eram predominantes durante a segunda geração. Esses computadores eram grandes e potentes, e eram usados principalmente por grandes empresas e instituições governamentais para processamento de dados em grande escala. O IBM System 360, lançado em 1964, é um exemplo notável de mainframe de segunda geração. Os supercomputadores, embora o conceito de supercomputador estivesse em desenvolvimento, os verdadeiros supercomputadores de segunda geração eram muito caros e raros. Eles eram usados principalmente em aplicações científicas e pesquisa. Um exemplo notável é o CDC 6600. Ele é considerado o supercomputador mais rápido da época. E os microcomputadores. Embora eles fossem os predecessores dos computadores pessoais, e ainda que estivessem em estágios iniciais de desenvolvimento na segunda geração, eles começaram a aparecer. Esses sistemas eram muito menores do que os minicomputadores e mainframes, e eram usados principalmente em laboratórios de pesquisa e instituições acadêmicas. Portanto, a segunda geração de computadores viu uma variedade de tamanhos, desde sistemas grandes e poderosos até computadores menores e mais acessíveis. A evolução da tecnologia durante essa época foi fundamental para a diversificação do mercado de computadores. Eu acredito que esse seja o final do slide 9. Pronto, agora sou eu, né? Isso. Tá gravando ainda? Porque tá aparecendo para mim um monte de mensagem aqui do Meet, como se tivesse. Para mim tá aparecendo que tem tá sendo gravado assim. Beleza, então. O sistema numérico usado aqui, né, era o sistema binário de base 2. Esses computadores da segunda geração, eles continuaram a utilizar esse sistemas, né, para representar as informações e executar todos os cálculos. Ele é basicamente composto por 0 e 1, e é a base fundamental para o funcionamento dos computadores digitais, né, até hoje. A finalidade dele, né, em aplicações comerciais e científicas, foi usado para uma variedade de funções, incluindo aplicações comerciais e científicas. Eles eram empregados em processamento de dados, cálculos científicos,
simulações de previsões meteorológicas, modelagem nuclear, projetos militares e várias outras coisas, né? Esses computadores eles eram mais poderosos e versáteis do que a primeira geração, e com o modo de entrada de dados, ele continuava a incluir cartões de perfuração, que eram os cartões de papéis que faziam perfurações que representavam as informações. E, além disso, também começaram a ser usados terminais de vídeos e teclados, né, que não tinha antes, e com a entrada direta de dados, e isso fez com que melhorasse bastante a eficiência do computador em comparação com os cartões perfurados. Ah, tá. A saída de dados, eles já começaram a incluir impressoras para isso, né, para produzir relatórios e tudo mais, e também, além dos terminais de vídeos, né, que também se tornou muito comum e permitiu que essas informações fossem exibidas na tela, o que não era feito antes, e começou a ser mais conveniente e eficiente para a interação com os usuários, como como não era feito antigamente. As linguagens de programação utilizada aqui começou a ser a linguagem Assembly, e que era de um nível muito próximo ao hardware do computador, na qual as instruções são escritas em código que são diretamente traduzidos para instruções da máquina. Ela é específica para a arquitetura do processador do computador e ela permite um alto grau de controle sobre o hardware. Embora essa linguagem fosse amplamente utilizada na programação de sistemas nessa segunda geração, os programadores também começaram a adotar linguagens de alto nível, mais sofisticadas à medida que a década de 60 aproximava, né, avançava. Aí vieram linguagens como Fortran, COBOL, e foram desenvolvidas e ganharam mais popularidade. Essas linguagens de alto nível, elas eram facilmente o aprendizado delas e mais fácil de usar do que a linguagem Assembly, o que tornava a programação mais eficiente. Em resumo, né, essa segunda geração testemunhou uma produção de programação quase exclusiva nessa linguagem Assembly, para uma crescente adoção de linguagens de alto nível. Isso permitiu que os programadores escrevessem código de forma mais eficiente e abstrata, acelerando ainda mais o desenvolvimento do software e tornando os computadores mais acessíveis. Algumas curiosidades é que, com isso, surge a noção de sistema operacional, com a crescente complexidade dos computadores dessa segunda geração, a necessidade de sistemas operacionais se tornou evidente. Então, isso levou ao desenvolvimento dos primeiros sistemas, como o Fortran Monitor System e o Share Operating System, e isso gerou um grande impacto na indústria, porque ocorreu a maior disponibilidade de computadores, né, mais acessíveis, impulsionando ainda mais a pesquisa científica, a modelagem de processos industriais e análise de dados, instruções de ensino e utilização em universidades, e computadores que começaram a incluir computadores em suas pesquisas, né? Além disso, também computadores em pleno crescimento. Durante toda essa segunda geração, os computadores a produção de computadores cresceu absurdamente, né? A IBM, em particular, desempenhou um papel muito importante na expansão desses usos de computadores, e também se introduziu os primeiros supercomputadores. No final dessa segunda geração, surgiram os primeiros supercomputadores, como o CDC 6600, e eram usados principalmente para aplicações científicas. E também, né, os preços mais acessíveis, em comparação com os computadores da primeira geração, em que pouquíssimas pessoas tinham acesso, então, muito mais pessoas começaram a ter acesso a eles, e tornando a tecnologia de computação mais disponível ao público, né, e de forma mais ampla. Foi uma época que eles consideram emocionante de progresso tecnológico, com avanços que continuaram a moldar o mundo da computação e estabeleceram as bases para as futuras inovações na terceira geração de computadores.
A conclusão é que a segunda geração de computadores representou um período de transição fundamental, né, que pavimentou o caminho que foi a era moderna da computação, a transição dos transistores e o desenvolvimento de linguagens de alto nível abriram novas possibilidades, tornando os computadores mais acessíveis e versáteis. Os avanços dessa época continuaram a influenciar a tecnologia e a sociedade até os dias de hoje, demonstrando o impacto duradouro nessa fase na história da computação. Pronto.